Olá, queridos alunos, pessoal de casa. Sou a professora Maíra. Estamos aqui para mais uma aula de ciências junto com o Bruno. Oi, Bruno, nosso intérprete de Libras. Na aula de hoje, 7º ano, nós vamos trabalhar o tema energia e sustentabilidade e nós temos que lembrar as nossas habilidades, avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas, e discutir o uso de diferentes tipos de combustíveis e máquinas térmicas ao longo do tempo para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção e uso desses materiais e máquinas. Bom, pessoal, primeiro, vamos falar de recursos, porque quando a gente está falando de combustíveis, de máquinas, nós precisamos tratar de recursos. Essa palavra remete a algo que a gente vai utilizar. E aí nós temos uma classificação muito importante, talvez vocês se lembrem das aulas anteriores que tiveram em outros anos, os recursos não renováveis e os renováveis. O que significa isso de fato? Quando falamos de não renováveis, a gente está falando de recursos que em algum momento eles vão deixar de existir, nós não teremos eles à disposição para utilizarmos. Então são recursos finitos. E os renováveis, nós estamos falando de recursos que a gente não vai ter esse problema, eles não são finitos, eles não se extinguem, eles não se acabam. Não são recursos que estão no ambiente que a gente pode utilizar sem acabar com o estoque deles, digamos assim. Então essa diferença aqui é muito importante. Por quê? Porque quando a gente for falar hoje da parte de energia e sustentabilidade, nós queremos pensar como que os recursos que nós estamos utilizando são não renováveis e a gente tem que se preocupar com isso para o nosso futuro e um futuro próximo e o quanto a gente pode utilizar melhor os recursos renováveis. Então olha só. Hoje nós utilizamos, considerando as fontes não renováveis de energia, petróleo, nossa grande matriz aí energética é dependente dele, o gás natural, o carvão mineral e energia nuclear. Esses recursos, essas são fontes de energia não renováveis. Nas fontes renováveis, nós temos o quê? A biomassa, que aí nós vamos ter aulas adiante para falar melhor da biomassa, para vocês entenderem. Super importante isso aqui, porque muitas dessas fontes energéticas à base de biomassa, elas estão surgindo agora, nesse momento da humanidade. A hidroeletricidade, que é aquela maneira tradicional, que a gente tem, por exemplo, a nossa matriz energética é muito dependente dela, que são as hidrelétricas, que vão utilizar a água, força da água, em reservatórios, em barragens. Essa água vai passar por ductos, que vai passar por turbinas e essas turbinas vão ter um gerador que vai transformar o movimento das turbinas em energia elétrica. Por isso que ela é considerada uma fonte renovável. A energia eólica, que é a energia que a gente obtém a partir do vento, com aquelas enormes turbinas lá eólicas. A energia solar, que é uma fonte muito interessante aqui para a gente, de energia renovável. E energia geotérmica, olha só, essa é uma novidade para a maioria dos alunos aqui no Brasil, porque no Brasil a gente não vê com frequência o uso dessa energia geotérmica. Ela é utilizada próximo, geralmente, a locais que você tem vulcão com alguma atividade e eu vou falar a respeito dela mais adiante. Bom, nossa matriz é insustentável. Por que eu usei essa palavra insustentável? O in de não sustentável, porque ela é finita. Se a gente lembrar, a matriz energética mundial, a maior parte do mundo está utilizando carvão mineral e petróleo. Olha só, mais da metade da matriz energética mundial é o carvão mineral e petróleo. E quando a gente olha, o outro componente é o gás natural. Então, a gente tem uma matriz energética dependente de recursos não renováveis, recursos finitos que vão se acabar em algum momento. E aí, qual que é a solução que nós temos para isso? Nós temos que pensar em formas sustentáveis para essa energia se manter, essa fonte energética se manter. E a sustentabilidade é dependente aí desses recursos que não são, que são renováveis, que não são algo que vai se acabar em algum momento. Então, quando a gente vai falar a respeito da matriz mundial, a gente viu que o petróleo é fundamental. No Brasil, nós vimos também, na nossa última aula, nós vimos que o petróleo é fundamental para a matriz energética brasileira. Então, eu queria trazer para vocês pensamento a respeito de como que funciona essa questão do petróleo. Onde estão as maiores reservas
quem está consumindo mais, quem está produzindo mais petróleo no mundo e também em relação ao gás natural, porque assim a gente consegue ter uma percepção da importância mesmo de discutir as fontes renováveis. Então, olha só, aqui a gente está falando de quem que está com as maiores reservas de petróleo no mundo. Então, nesse gráfico aqui, não se assuste, pessoal, nós temos os países que têm as maiores fontes, e aí a gente tem essa barrinha aqui representando em quantidade mesmo, e a gente está falando em bilhões, né, de barris de petróleo. Então, quem tem as maiores reservas mundiais são Venezuela e Arábia Saudita. A Venezuela está aqui na América do Sul, próximo da gente, e a Arábia Saudita está lá no Oriente Médio. Depois a gente tem vários países, sendo o Brasil o 16º. Então, o Brasil é o 16º em reservas de petróleo. Então, os dois países que contêm reservas muito maiores são Venezuela e Arábia Saudita. O Canadá e o Irã e o Iraque também têm reservas muito importantes aqui, se a gente considerar os 5 primeiros países aqui com as maiores reservas de petróleo. Agora, vamos ver, comparando agora reservas com quem está produzindo. Olha só, quem são os maiores produtores? Os Estados Unidos, embora, se a gente olhar aqui, nesse gráfico, sejam apenas o nono, né, em reservas, eles são os maiores produtores. Porque eles consomem muito petróleo, eles utilizam muito petróleo no seu estilo de vida, né, na maneira da matriz energética deles. A Arábia Saudita está, né, entre a Venezuela e a Arábia Saudita, os grandes reservatórios aí de petróleo do mundo. Mas a Arábia Saudita também produz muito petróleo, né? Ela também está liberando muito petróleo, retirando muito petróleo e vendendo para o mundo. E o Brasil está aqui como 9º produtor de petróleo, embora seja o 16º em reserva. E aí, né, mostrando esse gráfico para vocês, eu quero também falar do gás natural. A Rússia e o Irã, olha lá, também estão entre os grandes reservatórios de gás natural. A Venezuela, China, Estados Unidos, Turcomenistão, Catar, são países que têm grandes reservas dessa importante matriz energética mundial. E os Estados Unidos e a Rússia são os grandes produtores. Por que eu estou mostrando esses gráficos aqui para vocês? Por que eu estou falando dos Estados Unidos, do Irã, desses países que, né, nem fazem parte aqui direto, né, tão próximo aqui da parte da América do Sul e estão relacionados com essa matriz mundial? Porque a gente também, quando fala deles, a gente pode entender um pouco a respeito dos grandes conflitos mundiais, que estão muito relacionados com as lutas, né, dos países por recursos. Às vezes é recurso hídrico, rio, água, acesso ao mar, por exemplo, para fazer exportação, importação de produtos, mas o petróleo certamente é uma das grandes brigas aí, petróleo e gás natural é uma das grandes brigas mundiais. Então, muitas vezes a gente não vê porque os conflitos de fato acontecem, mas eles estão muito relacionados a essa questão dos recursos. E os recursos como o petróleo, que são utilizados como uma matriz, né, mundial de produção de energia, então é importante para a gente bem sabe, quando o preço do combustível aumenta ou diminui, o impacto que tem em nossas vidas, a gente vê que o mundo ele tem essa mesma preocupação. Então, muitas das guerras que a gente vê ultimamente, muitos dos conflitos que a gente tem, eles estão muito relacionados com o país, né, ser detentor ou de reservas importantes aí para a humanidade em termos de fonte energética, ou também dele ser grande produtor ou grande escoador. É um país que às vezes ele nem é produtor dessa fonte energética, o gás natural, o petróleo, mas aquele componente ali, ele tem que passar por aquele país ou no mar próximo àquele país para ser distribuído no mundo. E aí vem o conflito, porque muitas vezes, né, os países não se entendem, muitas vezes os governantes não se entendem e as guerras se iniciam. E quanto mais a gente vê essas guerras acontecerem, mais a gente se pergunta, até quando a gente vai ter o petróleo? Né? E o que vai acontecer quando esses reservatórios de petróleo eles estiverem acabando? Se quando a gente está falando das reservas de petróleo, olha lá, as reservas ainda são bem extensas e a gente tem países como a Venezuela que tem grandes reservas e nem por isso está produzindo tanto petróleo atualmente e os conflitos já estão acontecendo. Então imagine quando esse petróleo estiver próximo de se findar, né, de não ter mais disponível ou de um país ou alguns países serem detentores de reservas enormes enquanto o mundo tem essa matriz energética tão dependente ou do gás natural ou do petróleo. Aí traz para a gente um grande problema aqui que vai envolver todos os outros países. E aí a gente tem que pensar também quem está eliminando ali os gases do efeito estufa. Vamos lembrar lá na última aula, falamos de gases
que estão se acumulando mais e mais na atmosfera e intensificando o efeito estufa, causando um aquecimento global que nos atinge de várias maneiras diferentes a partir do desequilíbrio climático, incluindo a produção de alimento, produção de várias coisas que a gente depende para a sobrevivência direta, incluindo até o regime climático, as chuvas, a quantidade de pluviosidade que a gente tem. Aí a gente vai ter, dentro, né, desse universo de utilizar a matriz energética como petróleo, como gás natural, a gente ainda tem que se preocupar com o tipo de atividade que está liberando esses gases do efeito estufa. Porque olha só, estamos falando de um recurso não renovável, que pode se acabar, e ao mesmo tempo um recurso não renovável que ao ser utilizado está gerando poluição, está gerando impactos ambientais, que podem até tornar outros recursos também não renováveis, recursos que a gente nem imagina, né, que a gente vai precisar usar no futuro. Então, olha lá, quando a gente fala as emissões globais de gases do efeito estufa por setor econômico, a gente quer saber quais atividades que estão emitindo mais gases do efeito estufa. E aí, nesse gráfico aqui, a gente pode ver que quem mais está emitindo é a produção de eletricidade e o aquecimento e a agricultura, silvicultura e outros usos da terra. Então, vamos explicar. Como que a eletricidade, né, e o aquecimento estão eliminando gases? Esse aquecimento, gente, a gente não usa muito. Apesar que no sul do país a gente usa um bocadinho, mas o Brasil não é um país reconhecido por ter esses sistemas de aquecimento nas residências. Mas o aquecimento ele é muito necessário nos países temperados, que o inverno é muito rigoroso. As casas, elas precisam ser aquecidas durante a noite. E aí, isso utiliza geralmente o gás natural, em alguns países até o próprio carvão mineral. Isso gera, lógico, um aumento aí dos gases do efeito estufa. E a eletricidade, embora a gente utilize a nossa matriz principal de produção energética, sejam as hidrelétricas, muitos países do mundo utilizam outras formas de produção da eletricidade, dessa luz elétrica que chega nas casas. E às vezes essa luz elétrica, ela vem de onde? Ela vem de uma termoelétrica, por exemplo, que faz a queima de um carvão mineral. E aí, nisso, ela está liberando gases que intensificam o efeito estufa. Então, nós estamos falando de todos os países do mundo. E aí, quando a gente fala de todos eles, a gente percebe que a produção de eletricidade e essa questão do aquecimento é super importante aqui. Mas a agricultura, ela também é. Então, a criação de gado, a agricultura, essas atividades que mexem com o uso da terra, elas estão relacionadas com a intensificação dos gases do efeito estufa. Mas por quê? Porque elas desmatam, elas queimam, e ao desmatar e ao queimar, elas alteram o ciclo natural do carbono e também de outros gases que existem na Terra. Quando a gente faz uma queimada, a gente está liberando uma quantidade imensa de gases ali que intensificam o efeito estufa. Quando a gente retira uma área de mata e começa a fazer o plantio naquela terra, aquela área de vegetação que absorvia, lembra lá da última aula? Sequestro de carbono. Essa área de mata não existe mais. E as áreas agrícolas, elas são ineficientes para essa função. Por isso que os maiores intensificadores aqui do efeito estufa são considerados esses dois juntos. Mas é lógico que a gente tem também a indústria, que é super importante aqui para a emissão de gases do efeito estufa, o transporte. Então, o ônibus, o carro, os veículos de transporte que a gente utiliza são relevantes demais também aqui. E, por fim, a gente tem a energia, a produção de energia de várias finalidades, e as construções, né? A construção civil, que vai de indústria, de barragem, o que quer que seja, que também vai ter impactos aqui de liberação de gases do efeito estufa. Mas olha só como é importante em relação à matriz energética básica, quanto que as nossas atividades estão relacionadas à emissão dos gases, olha lá. Aqui a gente tem a eletricidade, né, as formas que a gente tem de geração de energia e aquecimento nas nossas casas, a agricultura, a criação de gado, da qual a gente depende para a nossa alimentação, a indústria, que é fundamental para a nossa qualidade de vida, para o nosso modo de vida atual, o transporte, que sem ele seria impossível, né, nosso estilo de vida, e as construções e, claro, as outras maneiras de produção de energia. Ou seja, todas as atividades básicas que a gente precisa hoje para manter a nossa qualidade de vida, nosso estilo de vida, nossa forma de existir nesse planeta, elas são grandes emissores de gases do efeito estufa. Então, quando a gente avalia, mas e aí? Eu estava vendo lá a respeito dos últimos eventos aí, a respeito do clima, os eventos globais, reunindo os países, que há países que produzem mais gases do efeito estufa e países que produzem menos. Como que fica essa relação? Quem é que vai pagar essa conta lá na frente? Quem vai fazer realmente a redução? E os países que produzem menos, eles também vão ter que reduzir? Isso é uma grande discussão mundial, porque nós somos um mundo globalizado.
o nosso país não existe sozinho. Então, nós dependemos da produção de várias coisas que vêm de fora, assim como nós produzimos várias coisas que nós vendemos para fora. Então, quando a gente fala do mundo globalizado, a gente dizer que um país produz mais gases do efeito estufa e, portanto, ele é culpado pelo aquecimento global, nós temos que ver quanto que nós compramos desse país, quanto que nós absorvemos da produção desse país. E quando a gente observa os maiores produtores globais de gases do efeito estufa, a gente entende melhor isso. A China é o grande produtor hoje de gases do efeito estufa, gente. Principalmente aqui, né, que a gente está falando do CO2, o gás carbônico, como a fonte aqui, né, dessas medidas. A China é o grande produtor, mas também é o grande produtor das coisas que a gente consome hoje. Então, poucos produtos que a gente consome, a gente vai procurar lá onde foi feito e a gente não vai identificar que foi na China. Então, embora ela esteja produzindo e causando impactos a nível global, ela está atendendo a demanda de produção mundial, assim como os Estados Unidos. Olha lá, os Estados Unidos são o segundo grande produtor de gás carbônico, liberador do principal gás aí do efeito estufa. O Reino Unido está em terceira posição aqui, nesses grandes produtores. Então, nós podemos identificar a gente aqui, ó, lá no finalzinho. Então, essas bolinhas rodando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... sétimo produtor de gases do efeito estufa. Por que estamos aqui tão próximos, né, do primeiro? Embora a quantidade de gases liberados aqui de CO2 pela China seja muito maior, nós acabamos liberando muito também por causa da agricultura, da silvicultura e da nossa indústria. Mas não produzimos tanto gases do efeito estufa e, ao mesmo tempo, não podemos dizer que só a China, os Estados Unidos ou a União Europeia deveriam ser responsabilizados. Por quê? Porque grande parte daquilo que a gente produz, né, aquilo que a gente consome, está vindo desses países. E aí, a gente consegue produzir sem liberar tanto gás carbônico? Talvez não. Né? Os meios de produção, eles têm que ser repensados mundialmente. Então, essa cobrança ela não deve ser isolada quanto a um país, ou uma nação, ou algumas nações que estão liberando essa grande quantidade de CO2. Nós devemos pensar sob outro ponto de vista. Nós devemos ver assim, nós somos o mundo, nós estamos consumindo produtos de tal e tal país que é um grande poluidor. É hora de cobrarmos que esses produtos sejam o quê? Mais sustentáveis, produtos que sejam, a indústria, né, produza eles de forma mais sustentável e menos impactante para que a Terra inteira, né, o planeta inteiro não sofra ali. Então, quando a gente olha o mapa global das grandes emissões, a gente vê claramente que no continente asiático, principalmente a China, a gente tem um grande produtor de gases do efeito estufa, mas os Estados Unidos também estão ali produzindo. E aí, nos acordos internacionais, nos últimos anos, os Estados Unidos estavam se negando, né, a assinar os protocolos que falavam de redução de emissão desses gases, né, e a alegação é que outros países produziam muito também. Mas aí vem a questão, quem está produzindo por quê? Porque está produzindo bens de consumo. E nós, como uma sociedade consumista, estamos intensificando essa poluição, intensificando a maneira como a Terra reage a isso, intensificando o aquecimento global através dessa mania nossa, né, de consumismo exacerbado. Então, é um repensar mesmo que nós precisamos aqui. E aí, dentro desse repensar, a gente pode sugerir alguns tipos de produção, como energia nuclear, por exemplo. Ah, mas a energia nuclear é muito mais eficiente. Ok, só que a energia nuclear, gente, ela não é uma energia sustentável, porque ela gera um lixo nuclear. E o lixo nuclear tem um potencial poluidor muito pior. E aí ele vai gerar acidentes nucleares, como a Chernobyl, que com certeza é o mais famoso deles, e vai gerar como consequência muitas doenças, muitos males ali que vão afetar os seres humanos. Então, falar das indústrias nucleares como uma forma da gente amenizar aí a forma de produção energética nossa para um modo mais sustentável ou mais eficiente, a energia nuclear não é eficiente. Então, o que é sustentabilidade, pessoal? Para a gente fechar essa aula. Sustentabilidade, a gente tem que considerar ambiental, econômica e social. Só sustentabilidade ambiental não vai fechar esse ciclo. Nós precisamos manter a produção mundial de energia? Nós precisamos das fontes de energia para produzir e manter nossa qualidade de vida. Nós não podemos simplesmente fechar todas as indústrias, abandonar nossos carros, desistir do celular e voltar para uma caverna. Mas a verdade é que nós podemos produzir de maneira mais eficiente e de maneira mais ecologicamente sustentável, mais ecologicamente equilibrada. E essa é a mensagem da aula de hoje. Nós estamos lidando
com um momento de repensar o futuro e transformar um pouco mais da sociedade através de uma maneira de rever essas fontes energéticas. Então, a aula de hoje a gente aprendeu que as fontes energéticas dependentes dos recursos não renováveis precisam ser repensadas e substituídas por fontes renováveis de energia que permitam a manutenção da sobrevivência humana no planeta Terra a longo prazo. Então é isso, pessoal. Convido vocês para o Tira Dúvidas toda quinta-feira às 11h15. Um grande abraço e até a próxima.